Ninguém sabe o dia e a hora em que acontecerá o arrebatamento. A Bíblia não admite nenhum tipo de especulação com respeito a isso. Se alguém disser que o arrebatamento vai ser agora, ou marcar uma data para o arrebatamento, é uma falácia, é um engodo. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. O próprio Senhor Jesus disse isso. Está lá em Mateus, capítulo 4, ou melhor, capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 36. Diz assim: porém, Jesus dizendo, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, muitas pessoas já marcaram a data do arrebatamento da igreja e ficaram decepcionadas. Por quê? Porque fizeram aquilo que a Bíblia diz que não pode ser feito, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que acontecerá o arrebatamento da igreja. Isso significa que precisamos estar o quê? Apercebidos, porque pode acontecer agora, a qualquer momento. Defendemos a corrente pré-tribulacionista, ou seja, que nós seremos arrebatados, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja será o start para o desencadeamento de todos os outros eventos futuros que acontecerão. A igreja não passará pela grande tribulação. Amém? Não passaremos pela grande tribulação. E onde nós podemos ver isso na Bíblia? Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Veja o que diz. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então nós seremos livres da ira futura. A igreja não passará pela grande tribulação. Outro texto que também corrobora que a igreja não passará pela grande tribulação está também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 9, onde diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não está destinada para a ira, para, no caso, a grande tribulação. Nós não passaremos pela grande tribulação, mas nós, nesse momento de grande tribulação, nós estaremos com o Senhor na glória. Durante a grande tribulação, a igreja participará do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. Nós estaremos sempre com o Senhor. Amém? Então o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento. Para ser arrebatado, precisa ser transformado. Precisa aceitar Jesus e ser transformado. Nascer de novo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, vamos ler. No versículo 3, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Quando Jesus está conversando ali, palestrando com Nicodemos, Jesus diz assim,
na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 5 também diz assim, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o arrebatamento é para os salvos em Cristo Jesus. Somente a igreja será arrebatada, somente os salvos serão arrebatados. E como se dará o arrebatamento da igreja? Isso também é muito importante. Como se dará? O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele, recebendo a revelação do Espírito de Deus, ele mostra como se dará o arrebatamento da igreja. No capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses, porque havia alguns crentes em Tessalônica que estavam sendo influenciados e acreditando que morreu, acabou tudo, não havia mais esperança. Ou seja, vamos viver o agora, porque depois não tem mais nada. Mas Paulo está dizendo que não é assim. Então Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, que não conhecem, que não têm esperança, que não têm Jesus. Porque se cremos, olha bem, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Aí Paulo vai dizer assim, ó: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo, não estou dizendo de mim mesmo, eu estou dizendo pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí ele continua dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, o que acontecerá, meus irmãos? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Nós encontraremos com o nosso Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo ainda escreve dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, como se dará o arrebatamento da igreja? Está escrito aqui na palavra: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, nossos irmãos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.